O entrevistado dessa vez é o candidato Marcos Mendes, do PSOL. Muito bom dia, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Bahia Meio-Dia. A nossa entrevista vai ter tempo de 20 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. E eu começo perguntando ao senhor por que o senhor quer ser governador da Bahia. Jéssica, eu acho que você trouxe fluidos positivos e bons aqui para a TV Bahia, porque pelo menos, né, a gente está tendo um processo democrático, 20 minutos para cada candidato, eu acho que é importante nesse momento de dificuldade muito grande na política. Primeiro, eu queria fazer um apelo aí ao governo do Estado, né, sobre o arquivo público, né, do Estado da Bahia. É um arquivo importantíssimo, tem uma relíquias do século XVII, e ele está num processo de degradação muito grande, né? Desde 2011, as pessoas estão divulgando aí, teve que ser desligada a energia por causa de problema na fiação, para não pegar fogo e tal. Existe um processo de degradação. A Tereza Matos aí tem falado muito, que é a diretora do arquivo, para depois não acontecer o que aconteceu no Museu Nacional, e o pessoal está tentando arrumar bode expiatório. Então, isso desde 2011 está sendo notificado, desde o governo passado de Paulo Souto também quer que transforme o arquivo público para vir para o centro administrativo. Então, é um apelo que nós estamos fazendo aí para a nossa história, né, para preservar a nossa história. É importante também salientar que nós vamos estar em Barreiras, né? Amanhã, às 17h30, chamando o pessoal lá para o Parque de Exposições, né? Para Barreiras. E o dia B, Guilherme Boulos, aqui no dia 21, o pessoal lá na Cruz Caída, todo mundo lá para ouvir o melhor candidato à presidência da República, junto com Sônia Guajajara, primeira indígena. Eu sei que o senhor tem pouco tempo de TV e está aproveitando esse espaço para falar, para dar seus recados, mas gostaria de que o senhor respondesse. Por que o senhor quer ser governador? Para ser governador, a primeira coisa, eu queria pedir um espaço para dizer o que é o PSOL, né, o partido da gente. Né? O PSOL é o único partido no Congresso Nacional que não está envolvido nessa sujeira toda, nem da Lava Jato, nem dos mensalões. Por que o senhor quer ser candidato e também temos os melhores parlamentares, inclusive, denunciando toda essa sujeira. Então, o PSOL tem encantado e reencantado a política. Então, existe uma alternativa real. Nós temos um Estado, Jéssica, que é um Estado muito desigual. Primeiro, a gente quer dizer que é um Estado extremamente antidemocrático. A Constituição do Estado da Bahia, só no artigo 31, diz que pode ter um controle social. Mas isso tem que ter lei, né? Que regulamente, até hoje, nenhum governo, nem os 37 anos do governo passado, nem os 12 anos do governo agora. Então, nós queremos democratizar o Estado, pegar a população e botar para dentro do tabuleiro. A população tem que ser consultada só de 4 em 4 anos. E o segundo ponto é essa desigualdade, né? 37 anos do governo passado deixou o 6º estado mais rico, mas com a 4ª população mais pobre. Atualmente, nós somos o 7º estado mais rico, mas a 5ª população mais pobre. Então, nós queremos acabar com essa desigualdade. Por que essa desigualdade? Porque nós temos um estado rico, mas com uma população pobre. Comparando com Santa Catarina, que disputa o 6º, a 7ª colocação com a gente, está disputando primeiro, segundo, terceiro índice de desenvolvimento humano. Por que a gente tem que estar na rabeira? Aqui continua sendo um governo do Robin Hood ao contrário, um governo que tira dos pobres para dar aos ricos. Nós queremos mudar essa relação. O que o senhor quer dizer com colocar a população para dentro do tabuleiro, consultar mais a população? De que maneira? Exatamente, exato. As consultas populares, por exemplo, isso foi feito muito bem no Pará, né? Em Belém do Pará, o nosso deputado federal Edmilson Rodrigues sempre fez consultas populares, hoje é eleito como o candidato mais votado lá em Belém do Pará e no Pará como um todo. Tá? Então a gente consulta as pessoas, a gente dialoga, a gente faz essas consultas populares e as pessoas vão dizer coisas que são diretamente ligadas a ela. A gente não pode chegar e deixar as pessoas lá, ter um balcão de negócios dentro de um governo, né, com os iluminados para decidir sobre as pessoas. Então, várias situações como educação, como saúde, como segurança, hoje é um dos estados que mais mata jovens negros na periferia, então a gente precisa fazer uma discussão. Mas, a rigor, essas consultas existem. Os projetos mais polêmicos são colocados para consultas populares nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa. Essas consultas existem. O senhor propõe um outro tipo de consulta? Deixa eu dizer uma coisa a você. PPA participativo. Eu acho que foi uma ideia interessante do governo do Estado. PPA participativo tem uma consulta da população, mas não tem deliberação. Tudo que analise o PPA participativo, eu já, inclusive, em 2010, até estudei o PPA participativo, 2014, mas quando você vê, não tem, na verdade, isso não acontece na realidade. Então, não é isso que a gente quer que esteja consultas e essas consultas sejam deliberativas. Como com votação, plebiscitos, por exemplo? É interessante, a gente não tem plebiscito só para instituir e destituir município no estado da Bahia. Referendo nem se fala. A gente quer isso, a gente quer que essas pessoas coloquem, inclusive, consultas populares deliberativas. A gente pode fazer conselhos populares deliberativos, então eles deliberam sobre questões que influenciam a toda a população e não a população várias coisas estão acontecendo, como, por exemplo, PDDU do município de Salvador. As discussões foram muito pequenas, né? A gente pressionou, o Ministério Público pressionou e não teve. Então, é um PDDU que favorece só os grandes, né? As empreiteiras, as grandes empreiteiras. Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, BRT. O BRT não se conversou com a população, vai derrubar 579 árvores, vai destamponar 2 rios, um projeto que, inclusive, o TCU está investigando, porque foi 3
dias antes da votação se o tema ia ser investigado ou não, e a bancada do DEM toda votou a favor. Então, é uma BRT que não discute com a população, existe alternativa a isso. E o governo do Estado também está de braços cruzados, porque ele poderia barrar essa obra, já vista que vai ter uma intervenção no recurso hídrico, que é do Estado, o Estado da Bahia que versa sobre isso, e a questão do resgate de fauna também. Estão derrubando árvores sem fazer o pedido de resgate de fauna. Então, os dois de braços cruzados. Plebiscitos são caros. Plebiscitos custam mesmo que uma eleição, por exemplo. A do Pará que o senhor citou, se não me engano, custou 20 milhões de reais em 2011. Então, assim, para você consultar a população para cada nova lei, é por isso que a gente elege os deputados, os senadores, os vereadores. Então, a gente deixaria de ter esses representantes. Jéssica, deixa eu dar um exemplo aqui importante. Sabe quanto foi que o governo gastou no ano passado só com propaganda? 210 milhões. Por que não pode gastar 20 milhões para conversar com a população? Uma outra coisa importante que acontece, né? Na Suíça, você tem pelo menos 10 consultas populares. Por que não tem consultas populares no estado da Bahia? Entendeu? Por exemplo, você tem eleições. Nessas eleições, por que não faz uma consulta nas eleições? Haja vista que você vai ter um gasto com eleições. Então, existem várias formas. As pessoas arrumam desculpas para não discutir cara a cara com a população, e nós não temos medo de discutir com a população. Vamos falar um pouco sobre suas propostas na área da segurança pública, que é um tema muito sensível aqui no estado. Quais são as suas propostas para a segurança pública? Ótima, Jéssica, não é segurança pública. A gente pensa que segurança pública não é um sistema policialesco. Segurança pública, inclusive, tem vários estudos em várias universidades, entre elas a Universidade Federal da Bahia, diz o seguinte: existem 3 pilares importantes. Primeiro, investimento profundo em educação pública de qualidade. Os servidores estaduais, não é só educação, os servidores estaduais estão há 4 anos sem ter reposição de inflação, né, sequer. Os professores e professoras aqui, 1/3 não recebe o piso nacional de educação. Você até falou na entrevista e o governo disse que não. Existe sim, Tribunal de Contas do Estado, não foi só José Lino, não. Uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado, que não recebe o piso nacional. Você sabia que tem vários aposentados que não recebem o salário base? O salário base é menor do que o salário mínimo, R$ 756. Isso não é dito na propaganda. Então a gente quer valorizar. Por exemplo, as escolas estão sendo fechadas, centenas de escolas foram fechadas centenas de escolas fechadas na Bahia, em Salvador, dezenas de escolas. Eu fui lá inclusive quando foi fazer uma cobertura aqui da TV Bahia, o Dalva Matos, lá em Prainha de Lobato, querendo ser fechada. É uma unidade que tem um pertencimento da comunidade. Foi a primeira unidade de ensino médio que foi para lá, porque a população chamou, dialogou, conversou, e a escola está uma escola maravilhosa, um texto maravilhoso. Muitos candidatos falam sobre isso, sobre a necessidade de ampliar os investimentos em educação, valorizar o professor, mas o que a gente precisa saber é de onde vai vir o dinheiro, enquanto o senhor pretende ampliar e de onde o senhor vai tirar, já que temos verbas Eu vou dar uma ideia aqui. Você sabe quanto é que foi gasto de incentivos fiscais, de exonerações fiscais só no ano passado? 2 bilhões e 800 milhões, pessoal. Nós temos aqui a 6ª, 7ª economia mais pungente desse país. Outra coisa importante, foi gasto quase 600 milhões em propaganda em 4 anos de governo. Você sabe quanto é que se paga hoje da dívida? Mais de 600 milhões de reais. E não se fez uma auditoria da dívida pública do Estado? Você sabe que ela aumentou 3 vezes depois que privatizou o Baneb, porque o ônus ficou com o Estado e o bônus ficou com o Bradesco. Isso é um absurdo, ou seja, era 900 milhões, passou para 2 bilhões e meio. Então, dinheiro tem, Jéssica, a gente tem que ter prioridade, e para nós, a educação pública de qualidade é uma prioridade. Então, o senhor, por exemplo, não abriria mão dos incentivos fiscais, por exemplo, para essas empresas, óbvio, que em teoria são geradoras de emprego, no momento em que a Bahia, por exemplo, tem 2 milhões de Eu tenho outras propostas de geração de emprego. Por exemplo, você falou uma coisa interessante ontem. O Tribunal de Contas do Estado também diz o seguinte, que essas desonerações fiscais, você não tem nenhum retorno para o Estado da Bahia, não tem transparência desse retorno. O retorno não seria geração de empregos para a população? Vou dar um exemplo. R$1 bilhão é dado aqui à Ford. Sabe quando gera emprego? 600 empregos. Já pensou se a gente pega esse 1 bilhão e a gente, posso dar ideias aqui para geração de emprego, que isso também mexe com a questão de segurança pública, porque tem uma concentração grande nos grandes centros urbanos, 80%. Mas, na verdade, nós temos a maior população rural da Bahia, 4 milhões de pessoas. Sabe quantas comunidades de agricultura familiar nós temos? Famílias de agricultores familiares, em torno de 700 mil. Nós temos 991 comunidades quilombolas, só uma foi titulada em 4 anos agora do atual governo. Nós temos em torno de 1.000 comunidades de fundo e fecho de pasto. Nós temos milhares de comunidades camponesas. Nós temos 700 assentamentos de reforma agrária e 20 etnias indígenas. Por exemplo, todas assentadas em terras públicas, né? Então, a gente quer fazer o quê? A regularização fundiária com a titulação de todas essas terras. A gente quer trazer de volta a IBDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que tem um papel fundamental de dar apoio técnico e logístico a essas comunidades tradicionais. Queremos trazer de volta o DERBA. O DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, ele tem um papel fundamental, não só de construção, mas manutenção das estradas, principalmente as vicinais pós-escoamento dos produtos dessas comunidades. E a gente tem a Cesta do Povo. Por exemplo, a Cesta do Povo tinha a segunda maior capilaridade de lojas
no estado da Bahia, 278. O que é que a gente pretendia? Inclusive, essas comunidades conversaram com o governo do estado, que vendeu por 15 milhões, praticamente deu a cesta do povo. Então, o que é que poderia se fazer? Um grande mercado público estadual para comercialização desses produtos. É que a cesta do povo, na verdade, gerou um prejuízo de 750 milhões de reais. Por quê? Era um subsídio do governo, o governo pagava, né? Subsidiava esses alimentos. Mas você sabe por que foi? Um rombo que aconteceu. Você lembra na época de Omar Brito, que foi denunciado por vários meios de comunicação, um rombo de 350 milhões, que chegou a R$1 bilhão. E aí, cadê essa auditoria? Essa auditoria foi sentada depois que começou a parceria de novo com Otto Alencar e com o governo do estado. Agora, então, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa meter esse dedo, a mão na ferida para as pessoas saberem o que está acontecendo. Só mais uma coisa. Eu fui na Alceb aqui, eu queria dar um abraço aí a Sérgio e Lali. A gente começou e deu tudo, parece que foi uma sintonia muito grande. Você sabe, por exemplo, lá em Santa Catarina, que você disputa o primeiro e o segundo lugar, né, em índice de desenvolvimento humano, 21% é a contribuição das cooperativas para o PIB lá do estado. Sabe quanto é aqui? Menos de 0,5%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa levar essas cooperativas para todas as regiões da Bahia, para o interior, já sabe o quê? Para beneficiar os produtos dessas comunidades tradicionais. Eu vou dizer a você, Jéssica, nós vamos fazer uma revolução no campo. A gente pode fazer com que a gente leve justamente o desenvolvimento para essas outras regiões, para o campo. Aí sim, a gente vai incluir as pessoas, distribuir renda e a gente vai fomentar a economia local e regional. A gente vai fazer uma revolução no campo sem precisar pegar em arma. Agora, basta vontade política. As cooperativas já estão aí, a Alceb está aí, a gente pode fazer uma parceria. Então, depende da vontade política. Agora, né, o senhor tem pouca ou nenhuma, eu não conheço a sua experiência administrativa, ou pelo menos experiência administrativa pública o senhor não tem. O senhor se sente preparado para ser governador? Extremamente preparado, e não só preparado, a gente tem toda uma equipe, a equipe, inclusive, lá, essa pessoa no campo, você sabia que hoje o governo, ele se importa o seguinte, né, com o agronegócio. O agronegócio do veneno, por exemplo, aí vamos discutir em relação ao investimento. Você sabia que o Desembahia, o Banco de Fomento, quase 200 milhões esse ano vai para o agronegócio. O agronegócio do veneno, pessoal, que está envenenando as águas superficiais e subterrâneas, o solo está sendo envenenado, as pessoas estão sendo envenenadas, inclusive morrendo. Deixa eu dar uma ideia. Lucas do Rio Verde, você que é mulher. O leite materno foi feito coleta 100% envenenado, inclusive os bebês bebendo leite com glifosato. Né? E outra coisa, não tem retorno nenhum para o Estado, porque tem muito pouco emprego, as comunidades tradicionais estão sendo expulsas de lá, as terras estão sendo griladas. Você sabia que 80% tem uma discriminatória pública que diz que 80% dessas terras são terras griladas de maneira grosseira, enquanto as comunidades tradicionais lá estão sem sua titulação de suas terras. Precisamos reverter isso, nós vamos reverter. Eu sou ambientalista, né? Mas a questão do agrotóxico, no fim das contas, todos os agricultores, inclusive os familiares, utilizam agrotóxicos. A gente tem apenas 0,2% de agricultores baianos com certificado de produção orgânica. É isso que eu estou querendo dizer. Como é que a gente consegue produzir de forma mais barata, mais acessível às pessoas, sem a utilização do agrotóxico, que hoje é impossível no país? Impossível não. Existe um estudo que diz que a agroecologia, baseada na permacultura, a agricultura orgânica, é muito mais barata. O problema é que essas pessoas querem coisas fáceis. Então, hoje, você tem envenenado. Você sabia que os aquíferos superficiais e subterrâneos estão sendo envenenados? Que as pessoas estão morrendo, inclusive, e adoecendo. Mas como se consegue fazer com que se produza bastante sem o uso de agrotóxicos? Incentivo, por exemplo, eu vou dizer a você aqui, você tem o Ernest, que na verdade ele refloresta áreas secas. Você tem aqui ele em Piraí do Norte, ele está aqui à nossa disposição. Márcia Renze é a rainha da permacultura, trouxe a permacultura para o Brasil, tem tudo à nossa disposição, tem que ter vontade política. Na verdade, essas grandes empresas que estão se beneficiando, por exemplo, eu vou dizer aqui a Bayer junto com a Monsanto, ela produz a semente transgênica, inclusive que você não pode ter outras sementes para ser reproduzida, para você ficar dependente deles. Aí você tem o quê? Uma carga de agrotóxico grande. Depois de 4, 5 anos, você aumenta 4 vezes. Eles próprios vendem esse veneno. E depois as pessoas vão adoecer. Sabe o que é que eles estão agora investindo? Na indústria farmacêutica. Então é uma tríade do mal. A gente pode incentivar a vida e trazer a saúde para as nossas mesas, base incentivo do governo. Nós vamos incentivar os agricultores familiares, as comunidades tradicionais, para produzir agroecologia baseada na permacultura. Então a gente incentiva a vida. Isso aí depende da política de governo. Nós vamos barrar, nós vamos fazer um enfrentamento grande para esse agronegócio do veneno. Deixa eu dar uma... porque, candidato... Você o que aconteceu com a Correntina, rapidamente? Eu faço uma pergunta, o senhor responde outra coisa. A pergunta é sobre sua experiência administrativa e o senhor fala sobre agrotóxico. Vamos falar sobre proposta, vamos falar sobre a sua proposta para a saúde. Proposta para gerar emprego, para gerar renda, aí pronto. Isso aí, tira o quê? Por exemplo, você investe em saneamento, você investe em coisas como essa, em agricultura orgânica, agroecológica, você tira R$4 da saúde. Entendeu? Se você investe R$1 nisso, você tira R$4 da saúde. Então, você, na verdade... Qual a sua proposta para a saúde? A gente tem hoje uma fila, 1.000 a 1.500 pessoas todos os dias
solicitando, né, uma vaga na regulação. Pois é, como a gente resolver esse problema, criando mais leitos, construindo mais hospitais? Qual é a sua proposta? Mais hospital não, é o sistema hospitalocêntrico. Do governo passado era assim, a mesma coisa agora policlínica. Antigamente eram hospitais. Então, tanto o governo passado quanto ele fica no sistema hospitalocêntrico que não pensa nas pessoas. Deixa eu dar uma ideia. Existe o Roberto Santos, na década de 80, ele fez uma coisa importante. O Estado ele tem que ter essa responsabilidade. Chama municipalização participativa. O que é municipalização participativa? O município cada vez mais está sobrecarregado. Antigamente, 75% dessa verba da saúde vinha do governo federal. Agora se baixou para 40% e está aumentando, né, a obrigação dos municípios que está agonizando. Então, o governo do Estado tem que chegar junto, fazer uma municipalização participativa para quê? Para a saúde primária. A saúde primária é responsável por 70%, 80%. Como é que a gente faz isso? Contratando agentes de saúde para eles ser bem remunerados, que não são os agentes de saúde. Então, quer dizer, o senhor propõe que o Estado assuma o papel que é do município? Não, faça uma parceria com o município. Parceria, ou seja, municipalização participativa. Isso deu certo na década de 80. Então, você chegando lá, então você vai pegar, você sabe quanto é que a atenção primária hoje é atendida aqui? 38,8%. A gente tem que chegar a 100%, sabe por quê? Porque representa 80%. Então, esses agentes de saúde vão nas casas das pessoas, mede pressão, vê, inclusive, um grande mal que tem aí, a diabetes, vê como é que está a diabetes, vê se está tomando medicamento, faz uma saúde preventiva, leva uma nutricionista para fazer uma prevenção, o tipo de alimentação, tá? Então você prevê. Então, você tira justamente essa sobrecarga que tem na média e alta complexidade. Então, na média complexidade, você pode atender 15%, então você não vai ter fila. A proposta da gente é que, mais ou menos, em 15 dias você possa fazer seu exame e no máximo um mês você possa fazer cirurgia. Isso é extremamente possível, porque dinheiro tem investido na saúde. Mas sabe o que está acontecendo na saúde? As grandes empresas entenderam que você pode se beneficiar com esse dinheiro. Por exemplo, Couto Maia. Sabe quem é que está administrando o Couto Maia? A Metro Engenharia, que é de Mauro Prates, primo carnal de Léo Prates, que é o braço direito de ACM Neto e presidente da Câmara de Vereadores de Salvador. Poxa, imagina o que tem a ver uma Metro Engenharia para administrar o Couto Maia. E tem lá a SM, Gestão Hospitalar, que é o mesmo dono do IFF, Instituto Fernando Filgueiras. Por exemplo, que é uma PPP, ganhou um prêmio da ONU por sua inovação, né, no que diz respeito à administração da saúde pública. Você sabe quanto é que é investido lá? 190 milhões de reais. É 12 vezes mais do que é investido no Crédito Andrade, que tem o mesmo número de leitos e tem a mesma estrutura que deveria ter. O grande problema é isso, mas isso aí, uma boa parte desse dinheiro está indo para o quê? Para o lucro das grandes empresas. É um desperdício muito grande. Isso poderia ser investido no SUS público de qualidade. Então, o SUS tiraria é um programa maravilhoso para as prefeituras para investir na educação básica, que deveria ser papel dos municípios. Uma parceria solidária fiscalizada. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma parceria com os municípios, porque senão vai ficar esse caos, não vai se resolver, pessoal. Há mais hospitais não, você tem que ter o que? Uma atenção básica de qualidade, uma atenção preventiva. Outra coisa, saneamento ambiental. Só chega a 40% a 30% dos municípios esse saneamento. Se a gente faz um saneamento ambiental de qualidade, você investir R$1, você tira R$4 justamente dos hospitais. Mas hoje então, a estimativa para se resolver o saneamento na Bahia seria necessário 18 bilhões de reais. Isso é quase a arrecadação anual. A gente fazer uma parceria com o Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade também tem interesse nisso, mas você tem que ter vontade política. É isso que eu estou dizendo, a vontade política para isso. Deixa eu dizer uma outra coisa importante que está acontecendo na saúde, né? Como eu disse a você, lá o Carvalho Luz, existiu lá no Carvalho Luz, né? Os profissionais estavam 5 meses sem receber salário. O mesmo dono que administra o Carvalho Luz, o Hospital da Mulher, a UPA de Feira, a UPA de Jiqué, sabe quem é? Instituto Fernando Figueiras, que muda o CNPJ agora é SM, Gestão Hospitalar. Ou seja, ele descobriu que é um grande negócio na saúde nesse processo de privatização, pessoal. Então é um desperdício grande com dinheiro público. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o pessoal tem independência e autonomia para a gente resgatar esse SUS público de qualidade, que na década de 80 foi uma referência internacional e continua sendo referência internacional, mas o dinheiro está sendo desviado para favorecer essas grandes empresas, as indústrias farmacêuticas. Então a gente quer fazer, por exemplo, porque a gente não trabalha com a naturopatia, inclusive com os saberes populares nessa área de saúde, né, com as ervas, fazer inclusive a medicina ortomolecular, a homeopatia junto com a alopatia. Então a gente pode fazer um trabalho preventivo maravilhoso, a gente pode fazer uma transformação dessa sociedade. E só quem pode fazer isso é o pessoal, porque tem independência, tem autonomia, não é financiado por essas grandes empresas. Então, tem uma campanha, inclusive, queremos o PSOL 50 no segundo turno, queremos Marcos Mendes e Dona Mira, uma mulher negra de luta, educadora popular, que é líder do MTST, MSTB, Movimento Sem Teto da Bahia, uma mulher que luta por moradia, e ela é minha co-governadora, porque nós vamos governar juntos. O senhor tem agora 1 minuto, assim, a gente não conseguiu saber propostas concretas do senhor. O senhor
senhor quer aproveitar esse último minuto para dizer concretamente suas propostas concretas, a gente vai fazer uma revolução no campo. A gente falou aqui sobre propostas de saúde, educação, porque tem um terço sem receber o piso nacional. A gente quer, depois da nossa gestão, a gente quer que aqui tenha o maior piso de educação e seja a melhor educação pública de qualidade. Podemos fazer isso sim, porque nós somos um estado rico, depende da prioridade. Então eu quero pedir, pessoal, chamar vocês aí mais uma vez lá para a Cruz Caída, dia 21. Guilherme Boulos e Sônia Guajajara são os melhores, voto 50 para a presidência. Fábio Nogueira é o melhor, 500, ele e Bernadette para senador. E você sabe que tem senadores aí, Jutaí, outros senadores aí, que foram senadores que votaram contra a gente em tudo. E eles querem ser candidato agora. Inclusive, o irmão Lara que disse aqui que foi a favor do impeachment, que está esse caos total aqui, né, depois desse golpe que aconteceu no nosso estado. Então, Marcos Mendes e Dona Mira, 50 para governo. Deputado federal e estadual, nós temos os melhores do país. Temos o melhor vereador de Salvador aqui, Hilton Coelho, também é candidato a deputado estadual. Então, se você não souber o número, vote 50 e confirme. Com certeza, pessoal, nós vamos fazer uma mudança real nessa sociedade, vamos fazer uma revolução e uma transformação. Obrigada, candidato. Acabou, infelizmente, seu tempo. Infelizmente acabou, mas Obrigada. Estamos juntos e misturados.